conhecesse antes, entendeu? Mesmo porque ela foi presenteada. Então já tem motivo para dar uma notícia boa para ela. A gente só vai com notícia boa, hein? Notícia boa, presente, notícia boa. Qualquer coisa que se ganha, ganha, né, gente? Todo mundo fica feliz, né? Presente. Uma pergunta. Se a pessoa nunca os horários dela bate, como a gente deve proceder? Mas nunca vai bater? Você acha que nunca vai bater? Porque a ela gente não quer, às vezes. Às vezes ela quer um horário que a gente não pode. Aí você vai ter que comprar mas eu só posso de manhã. Aí, mas e no fim de semana? No fim de semana não dá. Não sei o quê. Aí nunca. Então, aí você vai pegar mais pra frente, quando puder. Mas aí corre o risco de perder. Ou então você indica pra uma consultora sua que você vai formar. Entendi. Pode compartilhar também, né? Você não pode, manda outra. Eu vou te dar todos os contatos lá do Paraná pra você cadastrar, viu? Então, gente, faça a cliente achar que te conhece. Esse é um ponto importante, recapitulando aí, né? Não fale logo que é uma consultora americana. Você viu que depois da quarta palavra que a gente fala, quarta mais ou menos, tá, gente? Assim, não fala logo de cara, oi Luana, eu sou consultora americana, tarará, tarará. Não. Oi Luana, tudo bem? Tal, a Ju me indicou. A Ju te presenteou com uma sessão de beleza que ela participou, tal, entendeu? Aí você vai falando. Não fala logo de cara. Sabe quantas mulheres lá tem pra você cadastrar? 7. Oh, meu Deus, amém. Vou me requalificar, tá vendo? Aí, agora você se apresenta. Depois que você falou, né, você se apresenta, tá bom? Depois que você cumprimentou, né, deu pra ela vamos dizer, uma noção de quem você é, que você foi indicada, apresentada por alguém para presenteá-la. Aí sim você fala que você é uma consultora de quê? Porque você fala logo de cara, às vezes, né? Ela pensa, não tô sem dinheiro, tô dura, tô isso, tô aquilo. Então a gente tem que já ir mostrando para ela o presente. E depois ela vai querer o produto e ela vai comprar. Então, 4. Fale que a amiga dela ganhou uma sessão de cuidados com a pele e dicas de maquiagem e te presenteou na verdade, te presenteou com uma igualzinha, tá? Esse ela aqui não. Com uma igualzinha, tá? Então você vai falar isso. Ela ganhou, então ela também está te presenteando porque ela foi presenteada. Então faça o agendamento, quer dizer, prende a pessoa com as perguntas fechadas e já efetua esse agendamento. Gente, é rápido, tá? Não é nada... É que aqui a gente está conversando, né? Mas as coisas não são demoradas, né? E valorizar o tempo. Isso aqui é muito importante, valorizar o tempo, como eu falei, né? Para que elas não se esqueçam que é um compromisso, que você tem a sua agenda, você tem mais coisa para fazer, né? Você tem vida, não vai ficar esperando ela tantas horas, pô. E aí você vai multiplicar o seu negócio. Como multiplicar? Fazendo pedindo para ela convidar mais 2 amigas, mais 3 amigas. E lá na sessão você já sabe como procede, como multiplica lá dentro, certo? Se tiver dúvida sobre isso, depois a gente pode falar, tá? Mas vamos falar desse primeiro passo. Então, terceiro tipo de agendamento, que são empresas, né, gente? Que é a pessoa física. Então, na empresa, é aquele ponto lá que eu tinha pulado. Tá vendo como a gente faz as coisas assim, né? Meio de mão, fazendo a mão. Então, diferentemente, né, de quando é com pessoas conhecidas, eu tenho que ser profissional com um toque de pessoalidade. Então, é assim. No meu caso, eu vou falar de mim. A maioria das empresas que eu já fui, que eu tive a oportunidade de ir, eu fui indicada por alguém, né? Alguém me deu contato lá dentro. Então, eu já ligava para aquela pessoa diretamente para ela. Então, eu era profissional, eu sou, né? Eu tenho que ser profissional, além da imagem profissional que tem que estar, né? Mesmo na ligação, eu falava com ela de uma forma mais pessoal, né? Pessoal, porém profissional. Então, assim, você não pode ser aquela pessoa muito coloquial como uma amiga, mas também não pode ser uma pessoa totalmente séria, porque você vai falar de coisas que também trazem alegria, né, para as pessoas, tá bom? Então vamos lá. Falar que trabalha com imagem pessoal. Ponto 3, vocês estão vendo aí? Com imagem pessoal. Você vai ligar para essa pessoa e vai falar: olha, eu trabalho com qualidade de vida, com imagem pessoal.
eu quero ir aí até você, né, para te apresentar o meu modelo de trabalho, para ajudar a enriquecer a vida dos seus colaboradores, a levantar a autoestima. Você vai falar sobre autoestima, para dar um presente para os seus colaboradores. Aqui tem algumas dicas, aqui, vamos lá. Falar com as pessoas indicadas, já falei, e falar diretamente no RH, porque geralmente quem cuida dessa parte é o RH. Quando a empresa é pequena, não tem RH, então você vai falar com o gerente, com o dono, né? Se é um salão de beleza, você vai falar com o dono do salão. Se o dono não está, você vai falar com o gerente, né? Por exemplo, eu consegui um ali no shopping. No shopping não. Não, no Extra. Fui lá, falei com a gerente. A gerente amou. Eu comecei já a fazer no mesmo dia lá a apresentação, a dona chegou, a dona amou. Já quer que eu vá lá. Então, assim, eu converso com quem, né? Quem é a pessoa que é responsável por aquele lugar, pela empresa, pelo estabelecimento, tá bom? Então sempre tem que ter isso em mente e falar com ela de uma forma que ela sinta segurança em você. Que você não vai chegar lá bagunçando o espaço dela, né? Então por isso é importante. Eu fui numa padaria lá no Tatuapé, sábado passado. Entrei na padaria, a faxineira, maquiada, linda, maravilhosa. Falei, gente, você tá linda. Você adora maquiagem? Ai, eu amo maquiagem. Dei meu cartãozinho. Falei, olha, eu preciso falar com você. E você pegou o contato dela de volta? Peguei. Aí eu falei, eu preciso falar com você para falar com a dona, tá? Para mim vir aqui fazer uma sessão para vocês. Você conhecer os produtos Mary Kay. Já ouviu falar? Não. Então, gente, é legal também você ter uma apresentação nessa hora boa, né? Impecável. Lembra que a gente falou? A gente tem que ir. Eu tava, né? Porque às vezes você vai pessoalmente. Eu gosto de ir pessoalmente em alguns lugares como esses, por exemplo, né? E assim, com coisas na mão, para que ela veja, né? Com apresentação visual também, mostrar para ela os produtos, né? Que tem vários produtos que você pode fazer para homem, que você pode fazer para mulheres, que você tem para pele, que você tem para mão, mostrar as opções que você tem, tá bom? Isso da empresa, por exemplo, uma empresa que você não conhece, nunca foi, só um minutinho, tá? Nunca foi, você estuda essa empresa, saiba como é o comportamento lá dentro dessa empresa, porque sempre uma empresa tem lá a visão do negócio, né? Tem a missão, tem tudo aquilo, para você saber aonde você está indo quando você nunca foi. Porque senão você não pode se comportar inadequada, né, dentro de um ambiente desse. Por exemplo, em salão que eu sempre fui muito, elas não gostam que a gente tome o espaço delas, né? De onde elas estão executando o serviço. Então você tem que ser bem prática. Você já entrou no lugar, você já tem que analisar onde você vai ficar antes, né, de chegar o dia. Você já olha tudo, você vai ficar, eu vou poder ficar ali e tal, eu já sei onde eu vou ficar. Na minha mente, já estou pronta para chegar lá e trabalhar, entendeu? Aí eu posso trazer uma mesa. Quando você vê que não tem mesa, que não tem nada, você traz, compra uma mesinha portátil, sabe? Leva. Ou então, pede para ela separar um cantinho, uma coisa para você pôr os produtos, ou põe na mala mesmo, dá um jeito. Mas você tem que saber onde você vai ficar, já imaginar, para não bagunçar o ambiente do lugar. Porque você começa a espalhar produto por todo lugar. Nossa, elas não gostam disso. Eu detestava que chegava alguém lá no meu salão bagunçando. Detesto. Você viu minha foto? As revistas. Eu fiz sessão lá no seu salão, antes de você ver. Que eu fazia É no verdade. cantinho, fazia dentro, você lembra? Sim, porque fica feio. Tinha a Semana da Beleza. Gente, as coisas desorganizadas, é verdade. A Ana foi lá, tá vendo? Tinha a Semana da Beleza e eu ia lá fazer a Semana da Beleza. Então eu ficava dentro de uma salinha e as meninas iam lá e faziam. Pra ter mais privacidade, pra ficar mais organizado. A Ana trabalhava naquela época no salão, era minha consultora, mas eu ia fazer o evento lá. E eu era bem chatinha. Você lembra disso, Ana? Era assim. Chata não. Não, no meu Exigente. caso era, porque coisas de organização, assim, sabe? Sim. Espalhado. Revista, você terminou de ver a revista, deixar fora do lugar. Nossa, isso daí me matava, porque não é, dá uma impressão ruim você entrar num lugar com as coisas tudo espalhado. Sim. Mas é verdade, eu tenho que ser exigente, né, Zélia? Exatamente. Exigente. Muito bem, você já tá colocando em prática, tá vendo? Oi? Então, no caso da empresa, quando você agenda, aborda assim, uma empresa, como que é o procedimento lá dentro? Assim, então, como você vai falar? Depende da empresa.
Por exemplo, no salão você vai se comportar de uma forma, numa loja de outra forma, e uma empresa privada onde as pessoas estão ali com um horário cravado, né? Aí você vai se comportar de outra forma. Tudo vai depender do lugar. Por isso você tem que estudar o lugar que você vai antes de chegar lá. Mas geralmente eles já dão uma sala, algum local assim? Tudo depende da empresa. Porque, por exemplo, eu fui numa com a Ana que eu gostei muito de ir, que foi um banco suíço, a gente foi, eles deram uma sala pra gente linda, com ar-condicionado, com tudo, sabe? Tudo perfeito. Maravilhosa sala, um ambiente lindo. Outra que eu fui no correio de uma amiga minha, que me indicou lá, me colocou lá dentro. Já a gente ficou numa sala um pouco mais simples, mas era uma sala também. E tinha as cadeiras parecendo de escola. Aí a gente tem que se adaptar ao lugar. Você vai, né? Tudo depende do lugar que você vai. Tem empresas que capricham mesmo. Outra vez nós fomos no... Correia? Da Camargo Correia. Obras. Gente, o povo tá lá na obra. Nossa, no meio do cimento, de tudo. Mas eles separaram uma sala pra gente. Fizeram um lanche, com uma mesa. uma mesa de café da manhã. Entendeu? Então, tudo tem que saber aonde você vai, o lugar que você vai, pra você saber. Então, Mas você vai dar a dica pra elas. Eu tenho aqui atrás, ó, depois, tá vendo? Uma carta de apresentação para a empresa. Um modelo, mas vocês vão adaptar de acordo com o jeito de vocês falarem, de acordo com a empresa que vocês querem atingir. Não vai mandando, copiando e mandando assim. Você vai... Eu já mandei no e-mail isso aqui também para vocês, mas eu mando de novo para algumas que não tem ainda, eu acho. Mas vocês vão Tem várias, cara. adaptar isso daqui de acordo com o lugar que você vai, tá bom? Nesse caso aqui, ó, tá vendo? A empresa cedeu, o Banco do Brasil cedeu esse espaço, essa mesa. E aí eu dei a dica aqui, né? Coloquei aqui de 20 minutos para cada 5 pessoas, para fazer de 5 em 5. Mas aí, faz as sessões, para fazer as sessões, não Sessão, só isso. prospectar. Não é para É você, é sessão, é sessão. Por isso que a forma de você abordar, igual eu tô te falando aqui, ó, no terceiro ponto, é um pouquinho diferente de quando é uma pessoa individual, uma anfitriã na casa dela, um amigo, um parente. Então vai ser diferente a forma de você se comportar. Seu comportamento tem que ser diferente para a empresa, não dá para ser igual. Mesmo porque é uma empresa, então exige o quê? Primeiro, como eu já falei, a imagem profissional. E um profissional não pode se apresentar numa empresa de calça jeans, né? Não pode, gente, de calça jeans. Tem que Você viu como que eu tava de preferência. Eu não lembro. Aquele dia, não fala? Não, Fui lá não vi. vender perfume? Não vi. Mas na empresa, qualquer empresa que você vá, o ideal é que você vá ou de calça social, preta, né? Alguma coisa assim. Ou uma saia, ou um vestidinho. Não vai de calça jeans, não vai de tênis, entendeu? Leg. Pelo amor de Deus, leg é pra ginástica leg, né, gente? Mas, Pois é. mas tudo bem. Olá. Tem gente que usa, né, mesmo, que pode usar, eu não posso. Olha aí, olha aqui que nós somos. Vendendo beleza e enriquecendo vida. Gente, nós não podemos ir de calça jeans. Nem de leve. E nem nada, nem de tênis e nem de chinelo havaiano. Por favor. De roupa curta, né, também. Não pode ir de roupa curta. Roupa curta, transparência, roupa apertada demais. Isso não é imagem de negócio. Nada de sensualidade, né? Não, porque você vai lidar com pessoas que estão trabalhando, homens e mulheres. Se abaixar, aparecer lá, não pode, né? Não fica bem. Oi? Sandália? Pode, sandália pode. Tudo, só não pode ser aspecto de pessoas que estão em casa, andando na rua, ou no shopping, supermercado. Não. Tem que ser aparência de pessoas de negócio. Quando você vai numa empresa, pensa num advogado, como ele se veste? Geralmente de terno, né? O dentista. O dentista. Cada um Médico, na sua profissão tem que representar a sua profissão através da sua imagem. Como eu falei da outra vez, né, não sei se vocês se lembram, se você não pode investir um pouquinho em fazer seu cabelo no salão, não tem problema. Você prende o cabelo. Eu ando a maioria do tempo com meu cabelo preso. Por quê? Eu teria que fazer 2 vezes por semana, mas eu não posso. Então eu faço só 1 vez por semana. Então o que eu faço? Eu prendo o cabelo. Coloco você fica bem 3 grampos. preso, 3 grampos já prende o cabelo. Né? Não, Faça
uma maquiagem para ir apresentável. Gente, tem que ter uma apresentação. Não dá para fazer a unha esmaltar? Pelo menos limpa a base. Não precisa gastar dinheiro com isso. E roupa, não precisa comprar um montão. Esse vestido eu tenho há muitos anos. Muitos. Nem vou dizer E quantos. tá moderno. Vocês não vão acreditar. É um E tá vestido moderno. que foi muito caro para mim na época. Foi Tá caro. moderno. Mas é um vestido que eu posso ir em qualquer lugar. Aham. Entendeu? Em qualquer lugar. Ele não tá muito curto, mas também não tá muito comprido, na verdade. Tá bom. Dá pra mim ir numa empresa, não dá? Você Dá. acha que se eu chegar numa empresa e tô bem assim? Pode. Então, não precisa de ser um blazer. Pode ser um casaquinho, Tá pode ser uma ótimo. jaquetinha, pode ser um... Como que chama isso daqui mesmo? Tem um nome. Cardigan. Um suéter. Suéter. Cardigan. Então, alguma coisa que te deixe um pouquinho mais alinhada, com uma aparência um pouquinho mais, né, profissional, tá bom? Lembrando, beleza. Lembrando, beleza, mas profissional. Pra demonstrar, a gente, se for assim, família, tem diferença de roupa, se for entre amigos. Eu acho que sempre você tem que dar um pouquinho melhor. Se é na família, você não precisa vestir, vamos dizer, né, ser exagerado e nada que também. Mas eu sempre vou. Entre amigas pode dizer. Eu não gosto, não. Eu nunca vou de jeans, nunca. Em nenhuma sessão, em nenhuma. Nem na esquina eu vou. Se eu for falar de manequim, entendeu? Um dia eu marquei com uma vizinha minha, do lado da minha casa, lá quando eu morei em Parelheiros, eu morei 2 anos lá. Do lado da minha casa. A mulher, ela trabalha com limpeza. Eu não posso olhar pra isso porque ela é uma faxineira, uma empregada doméstica, aí eu vou de qualquer jeito. Eu tenho que valorizar, ela vai ser minha cliente ou até minha consultora. Então eu me arrumei dentro da minha casa do lado da dela, colado, hein? O portão dela do lado do meu. Me arrumei dentro de casa, meu marido. Mas onde você vai? Você não vai aqui do lado? Falei, sim, mas eu vou falar do meu negócio. Eu me arrumei e fui lá, do jeito que eu iria para qualquer lugar. Normalmente eu vou do mesmo jeito em todos os lugares. Mas, né, tem dias que você quer uma coisa mais descontraída, mas mesmo assim, lembre que você é uma consultora e você pode encontrar uma pessoa, uma potencial iniciada ou uma potencial cliente em qualquer lugar. Aonde você esticar suas mãos e alcançar uma pessoa que tem pele e respira, é seu alvo, entendeu? Então, sempre que sair, precisa saber que você é uma consultora. Não pode falar. Eu vou no salão da minha prima, que é no Capão Redondo. E é bem lá no meio mesmo. O salão dela não é nem essa sala. Cabe uma cadeira no lavatório. Eu fui lá nessa semana fazer o cabelo. Aí chegou a vizinha dela, só que eu fui com a mala, fui, né, já Arrumada, pronta. Aí minha prima olhou pra mim, é acostumada a me ver de outro jeito. Olha pra mim, você vai fazer o cabelo, você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vim fazer o cabelo e também aproveitar pra né, dar uma consultoria aqui. Aí ela falou assim, olha, a gente vai marcar pra fazer, não sei se esse sábado do outro, porque ela já tem uma revendedora, mas não faz direito. Então você falou a palavra certa, uma revendedora, mas você se apresentou da maneira adequada, eu sou uma consultora. Vim fazer uma consultoria, parabéns. E depois tem outra coisa, se ela tinha uma consultora, E ela... você é parente dela, isso não é falta de ética, não é? Você entendeu? Porque se relacionar, é uma empresa de relacionamento, e se a sua parente... É verdade, não tem falta de problema. A não ser que, né, ela estivesse gostando muito da pessoa. Então ela me falava. Por exemplo, eu tenho uma amiga, né, que é muito exigente e que ela é minha cliente há muito tempo. E é minha amiga, mas ela é muito exigente, muito mesmo. E a irmã dela se tornou consultora. E a irmã dela cadastrou a sobrinha dela. Mas ela não me deixou, gente. Ela não me deixou. Ontem mesmo eu deixei um produto na portaria dela. Ela não me deixou. Ou seja, então por que ela comprou? Se a sobrinha vende, se a irmã dela se tornou consultora e está querendo ser diretora, e ela me pede os produtos. Então, assim, tudo depende do relacionamento que se tem, né? Então, por isso nós temos que ser consultoras excelentes mesmo. Para que mesmo que as nossas clientes tenham um parente ou amigo que se torne consultora, ela possa continuar fiel a você. Mas se ela deixar, não tem problema, né? A gente entende. Você sabia, né, que ontem eu fui entregar um produto lá na Vila Mariana para uma cliente minha,
e passou uma diretora de carro cor-de-rosa. E eu tinha estacionado o meu carro junto ao portão dessa cliente. Aí ela parou e me falou assim, você sabia que a minha mãe mora nesse prédio? E também tem uma diretora nesse prédio? Eu falei, não sabia, mas essa pessoa a quem eu estou trazendo produto é minha cliente faz muito tempo. Ela pegou, olha. Mas olha, ela estava passando na rua. Meu Deus, tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Por isso que nós precisamos cultivar, né, as nossas clientes, cultivar um bom relacionamento. Uma pergunta. Quando você vai visitar a empresa, eu tenho um material que eu levo, na verdade eu encaminho antes por e-mail, né? Quando eu vou à empresa, eu encaminho antes por e-mail, mas eu preciso levar impresso essa... Mas o que você tá dizendo? Que tipo de material seria? O que eu faço, exatamente, essa cartinha que você... Não, vou falar disso. Interessante, Rosélia. Impresso, eu só levo, sabe o quê? Agora é um perfil do cliente, né? Apesar que a empresa sempre levei o perfil mesmo, porque dá. Sim. Mas assim, nos salões, nesses lugares, você só levava agenda. Então, para anotar. Ou então aquelas fichinhas que você coloca, dá para a pessoa preencher só os dados. Mas agora, gente, só perfil. Leva o perfil impresso e muitos deluxe. Porque enquanto umas estão olhando, a outra está fechando e tal, elas estão vendo. Ok, mas eu digo assim, Ana, por exemplo... antes de executar, a primeira coisa, eu ligo para a empresa, para o lugar, falo com essa pessoa, se for a gerente ou RH, o que for, o responsável, agendo um dia para mim estar lá antes. Normalmente eu faço isso. Sim. Vou lá antes da data marcada, para fazer com ela, para mostrar para ela, apresentar tudo que eu vou fazer. E ali eu vejo o ambiente, e ali eu falo onde eu quero trabalhar, se pode ser ali, que eu preciso de uma mesa, e se não tem a mesa eu já tenho que pensar que eu tenho que levar uma mesa, entendeu? Então eu tenho que me programar, então eu marco antes. Aí nesse dia eu levo para ela algumas coisas assim impressas. A carta eu já mando no dia que eu falo com ela. Na verdade eu mando antes a carta para algumas, antes. Eu mando a carta porque eu já tenho a indicação, então eu já tenho o e-mail. Eu ontem mesmo mandei uma para a Laís. Eu mando o e-mail, me apresentando e falando, e depois eu faço a ligação e pergunto, olha, eu mandei um e-mail para você, fulano, você viu, tal, porque às vezes ela não viu o e-mail, entendeu? Então eu mando logo o e-mail primeiro e depois ligo, e depois nessa ligação eu já agendo para estar com ela ao vivo. No caso da academia que eu vou sempre, só para vocês saberem, é muito legal. Porque lá eu já vou, mas ele é assim, ele é uma pessoa organizada demais, o dono. Ele é muito comprometido com o negócio dele, eu acho lindo isso. Então tudo que ele vai fazer ali, ele pensa antes, gente, ele não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Quando eu mandei a proposta em julho para ele, falei, vamos fazer para os pais, a gente nunca fez nada para os pais, né, para os homens. E você tem muitos homens aí, inclusive ele tem senhores lá que fazem ginástica, ele é uma pessoa assim, empolgadíssima, né? Você chega ali, você não fica parado. E aí ele falou assim, então tá bom, vamos marcar. Mas você vem aqui pra gente conversar, os detalhes. E se ele, que detalhes? Se ele já sabe do meu trabalho. Mas eu fui lá pessoalmente. Quando eu cheguei, gente, ele falou, na hora ele começou a gravar ao vivo no Face. Eu vi, você viu, né? Ele começou. Você vê. Gente, ele é demais. Ele é assim o tempo inteiro. Então, assim, não é porque ele não sabe como eu trabalho, entendeu? Mas ele queria que eu fosse. Ele é divertido. E aí, tudo bem. Depois a gente combinou, vai ser ali, vai ser lá e tal. Organizamos o pensamento, a mesa vai ser ali. Dessa vez eu vou ficar em outro lugar que eu fiquei da outra vez. Então, combinamos os detalhes, entendeu? É isso que acontece. Então, tudo depende se você já tem contato, se você não tem. Essa empresa que eu mandei para lá, inclusive, eu não sei de nada, não conheço ninguém, é dela. Então, o que eu fiz? Eu enviei o e-mail e vou ligar. Como já tem 2 dias, né, e a pessoa não viu, não mandou resposta nenhuma, eu vou ligar lá. Eu não sei quem é, ela não tem nome de ninguém. Mas eu vou ligar e vou pedir para falar no RH, entendeu? Porque o e-mail lá é do RH. Uma outra pergunta. Esses materiais impressos que você leva,
Você tem uma pasta personalizada ou há necessidade de uma pasta personalizada ou uma pasta Não, simples? eu acho que é coisa da pasta, Zélia, desses materiais a mais, impresso é mais quando a gente vai fazer uma reunião de negócios. No caso de uma empresa, eu vou com outro objetivo. O objetivo principal dessa sessão na empresa é o quê? Quem pode me responder? Vender, demonstrar os produtos. Vender. E lá dentro, na hora, no movimento, você vai observando quem tem perfil para fazer o que você faz. E no perfil dela, né, você vai fazer um X depois e depois você entra em contato. Se houver possibilidade de conversar só um pouquinho ali, falar o que ela acha, depois eu te ligo para conversar, tudo bem, porque ali não é lugar de você tirar a pessoa para falar do negócio, porque ela pode sair da empresa e ficar só no mercado. Então, não é ético, né? Então, eu vou numa empresa para vender. Apesar de que nós não usamos essa palavra, vocês já entenderam, né? Mas o fim é esse, tá? O fim é esse. Então, de material impresso, é só isso que eu levo e dê look. E, quando você percebeu que é uma potencial iniciada, faz um xizinho. Porque ali não vai dar para você falar. E o que mais? Então vamos lá. A carta por e-mail, como eu já falei, né? E nunca a gente deve ir sozinha numa empresa. Não dá para ir sozinha. Exceto no caso que a Marcela falou, no salão pequeno, porque eu também vou muito em salões pequenos. Eu amo ir nesses lugarzinhos. Eu não me importo. Gente, pode ser em qualquer lugar. Eu vou. Eu vou porque é maravilhoso. As pessoas estão carentes, elas são receptivas. Não importa, tá? E também amo em lugares onde as pessoas têm poder aquisitivo bom, como por exemplo... Você tem uma ideia? Eu fui no salão antes, me ofereceram feijoada. Ai, que lindo, né? São carinhos. Não, comi, tá? É o carinho que elas têm, né? Eu fui uma vez, lá no Cocai. Ela fez questão de parar tudo que ela estava fazendo, foi na cozinha dela, gente, preparou o almoço na mesa dela, e o salão dela era na frente e a casa no fundo. E eu fui lá almoçar na mesa dela, tudo. Nossa, eu nem imaginava que ela ia fazer isso. Então, assim, é maravilhoso. São bem mais receptivos. Não vamos generalizar, mas existem pessoas com poder aquisitivo que não te recebem tão bem quanto. É verdade. Mas agora você sabe que está mudando bastante. As pessoas que tinham antes, vamos dizer, a classe média, assim, né? Que até tinha uma condição de comprar produtos assim bem mais caros que os que a gente trabalha.